Bom dia, estudantes! Eu sou a Mari, sou monitora de matemática, e hoje a gente vai aprender o que é uma função, como identificá-la e como representá-la graficamente. A gente vai começar do básico e vai avançando passo a passo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é uma função. Essa parte, ela parece assustadora e parece complicada, mas eu vou tentar, ao máximo, deixar ela fácil para vocês. Essa parte ela é extremamente importante porque as questões que envolvem função, tanto questões puramente de funções quanto questões de cálculo, exigem que você entenda o que está sendo escrito lá. Exigem que você consiga interpretar o que é uma função, como ela funciona e como ela é representada em notação. Então vamos lá. Para a gente começar a definição, a gente precisa entender o que são relações. Relações existem quando a gente tem dois conjuntos, como esse aqui, o conjunto A e o conjunto B. E a gente relaciona um conjunto em outro. Nesse caso, eu vou relacionar o conjunto A com o conjunto B. Essa ordem importa. Essa relação, ela forma diversos novos conjuntos. E esses conjuntos, eles têm um par ordenado. O que é um par ordenado? É tipo uma coordenada, parênteses XY. Agora, por que uma relação forma um par ordenado? Porque se a gente quer ligar um conjunto A para um conjunto B, a gente precisa ligar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. E isso formam duplas. Então, por exemplo, uma relação possível é se eu ligar o elemento 1 do conjunto A para o elemento A do conjunto B. E aí eu formo o par ordenado 1A. Essa relação é um conjunto com um só elemento, esse par ordenado, mas é uma relação válida. Se eu quiser, eu posso fazer outros tipos de relação. Como, por exemplo, eu posso ligar o número 1A, 1AB, 2AC e 3AD. E aí, escrevendo, ficaria assim: 1A, 1B, 2C e 3D. Ou também, se eu quiser, eu posso fazer um outro tipo de relação. Eu posso ligar um elemento de A para um elemento de B. Assim, 1A, 2B, 3C e 4D. Todas essas relações são válidas. E como vocês podem imaginar, eu consigo montar infinitas relações com esses dois conjuntos. Mas beleza, por que relações são importantes para funções? Porque existe uma relação específica que vai ser chamada de função. Então, agora a gente vai para a definição de função. Bom, existe uma relação que a gente vai chamar de f, que ela é de um conjunto A para um conjunto B. E essa relação f, ela vai ser uma função se, para todos os elementos de A, existe um só elemento relacionado em B. Bom, então vamos voltar aqui para cima e vamos olhar as relações que eu fiz. Aqui, a gente tem três tipos de relações: A1, A2 e A3. A relação 1, ela não pode ser chamada de função. Por quê? Porque, pela definição, função exige que todos os elementos de A estejam associados a um e somente um elemento de B. Aqui, a gente só tem um elemento de A, que é o elemento 1. Então, a relação 1 não é uma função. A gente tem também a relação 2. A relação 2, ela também não é uma função. Por quê? Porque, pela definição, todos os elementos de A devem estar associados a somente um elemento de B. E aqui a gente tem o 1 sendo associado a A e o 1 sendo associado a B. Justamente por causa disso, a relação 2 não é uma função. Vamos fazer um parênteses aqui porque eu acho bastante importante.
Lembra que eu falei que a ordem importa? A ordem A e B importa? Ela importa por quê? Pela definição, todos os elementos de A devem estar associados a somente um elemento de B. No entanto, o contrário, ele é uma função. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, se eu tiver uma relação que tem os pares ordenados 1A, 2A, 3B, por exemplo, esta relação seria uma função válida, apesar do A estar sendo repetido. Por quê? Porque, pela definição, o que não pode repetir são elementos de A associados a elementos de B. Mas elementos de B podem sim repetir. Esse tipo de função, em que os elementos de B se repetem, tem um nome específico, mas a gente vai estudar isso lá para frente. Bom, voltando. A relação 3, ela é uma relação que pode sim e deve ser chamada de função, porque a gente tem um elemento de A sendo associado a um e somente um elemento de B. E aqui, apesar de eu ter colocado reticências, vamos fingir que o conjunto termina aqui? Então, todos os elementos de A estão sendo relacionados a um elemento de B. Bom, agora que a gente já definiu o que é uma função, vamos ver como é que é uma notação de uma função. O que significa notação? Notação é a forma como a gente escreve alguma coisa na matemática. Então, a primeira notação que a gente tem é essa. F, dois pontos, A, setinha, B. O que isso significa? Isso significa uma relação F, esse dois pontos significa definida, do conjunto A para o conjunto B. Lembrando, a ordem importa. Porém, entretanto, todavia, a gente pode definir funções de outra forma. A gente pode definir como f de x é igual a x. Essa é a forma mais conhecida. E o que ela está dizendo? Ela está dizendo que, para todo elemento de x que pertence ao conjunto A, existe um elemento f de x que pertence ao conjunto B. Essa notação, como eu disse, ela é mais utilizada. E a gente tem uma função muito conhecida e muito utilizada, que é a função quadrática. Ela é assim, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Vocês vão lembrar que, quando a gente tem uma função desse tipo, se a gente substitui x por algum número, a gente vai ter um y correspondente, um f de x correspondente. Bom, e agora que eu falei do y, a gente tem uma outra notação possível, que é a notação x, y. O x pertencente ao conjunto A e o y pertencente ao conjunto B. Essas várias notações possíveis, elas são a mesma coisa. Elas representam a mesma coisa, só que elas são escritas de forma diferente. Agora, a gente vai para uma parte muito importante, uma parte praticamente crucial, que é entender o que essa setinha no meio significa. Essa setinha no meio, ela diz para a gente que existe uma forma, a partir do x, da gente chegar no valor y. Mari, como assim? Não estou entendendo. Então, vamos olhar para essa função quadrática aqui que a gente já está mais familiarizado. Vocês concordam comigo que qualquer x que eu colocar aqui vai me dar um valor de y? Isso significa que a forma para eu achar um valor de y a partir de qualquer x é utilizando essa fórmula. Essa fórmula, a gente tem um nome específico para ela. Ela chama lei de correspondência. Aí, beleza.
Nessa função aqui, a gente tem uma lei de correspondência para cada y. Ou seja, a gente só consegue achar um y se a gente usar essa fórmula. No entanto, existem funções que possuem mais de uma forma para se obter um y a partir de um x. Elas são chamadas de funções definidas por várias sentenças. E elas são escritas mais ou menos assim. A gente tem uma função f de x, o igual representa que a gente vai definir a função. E aí a gente coloca umas chaves e dentro dela a gente coloca mais de uma sentença. Então, por exemplo, o f de x ele é igual a x mais 2 se x for maior ou igual a 0. E o f de x ele também vai ser igual a x menos 4 se o x for menor que 0. Aqui, a gente tem uma função definida por duas sentenças. E aí, como é que isso funciona na prática? Se o meu x, por exemplo, ele for igual a 1, esse x ele é maior que 0, não é? Então, a gente vai usar essa sentença aqui. Então, f de 1 é igual a 1 mais 2. f de 1 é igual a 3. Agora, se o nosso x for igual a menos 2, o x ele é menor que 0. Então, a gente utiliza essa sentença aqui de baixo. A nossa função fica f de menos 2 é igual a menos 2 menos 4. f de menos 2 é igual a menos 6. Então, vamos lá. Agora a gente vai olhar domínio e imagem. Isso me assombrou do ensino fundamental ao ensino médio ao ensino superior. Bom, o que é domínio? Domínio é um conjunto, no caso, tanto domínio quanto imagem são conjuntos, né? E o domínio, ele tem a notação D de f, então domínio da função, e ele é igual ao conjunto A. Lembrando que a gente está usando a função f definida de A em B. O que isso significa? Isso significa que todos os possíveis valores que x pode assumir em uma função, eles vão estar dentro desse conjunto A, que vai ser chamado de domínio da função. Vamos dar um exemplo simples. Se a gente tem a função f de x igual a 1 sobre x, quais são todos os valores possíveis que o x pode assumir? Bom, o x ele pode assumir valores positivos, ele pode assumir valores negativos, mas ele não pode assumir o valor zero. Por quê? Porque não existe fração, com o denominador igual a zero. Ou seja, se o x ele pode assumir todos os valores menos o zero, a gente define o domínio dessa função como d de f é igual a x pertencente ao conjunto dos reais, ou seja, todos os números, tal que x é diferente de zero. Outra forma da gente escrever esse domínio é d de f é igual aos reais menos o elemento zero. Beleza. Agora, o que é a imagem? A imagem, ela também é um conjunto, e a gente escreve assim, im de f, e ela é definida assim. Se a gente pegar a função f de x, uma função qualquer, e substituir o domínio, ou seja, esse conjunto aqui, no x, a gente vai conseguir diversos valores de y. Todos esses valores de y colocados dentro de um conjunto
é chamado de conjunto imagem. Ou seja, o conjunto imagem vão ser todos os valores de y que a gente consegue substituindo x por todos os valores possíveis. Então, vamos pegar esse exemplo que a gente usou. F de x é igual a 1 sobre x. Se a gente substituir o domínio, ou seja, se a gente colocar todos os valores positivos no lugar de x, ou todos os valores negativos, né, no lugar de y, excluindo-se o zero, porque o zero não faz parte do domínio, a gente vai conseguir infinitas frações. A gente vai ter 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, a gente vai ter 1 sobre menos 1, 1 sobre menos 2, 1 sobre menos 3. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, no final das contas, o y ele vai assumir todos os valores dos reais, porque aqui, se a gente continuar tanto para a esquerda quanto para a direita, cresce infinitamente, só que ele não pode assumir o valor zero, porque para ele assumir o valor zero, a fração teria que ser zero sobre alguma coisa, 0 sobre 3, por exemplo, o que não é o caso. Se a gente for desenhar essa imagem e esse domínio que eu dei de exemplo, a gente teria isso aqui. A gente tem o conjunto dos reais, e ele vai ser um círculo grandão. E aí, dentro dele, a gente tem 0, 1, 2, menos 1, menos 1 meio, etc. Aqui eu também vou fazer o conjunto dos reais, vou fazer exatamente igual. Beleza. A gente desenhou o conjunto dos reais 2 vezes. O domínio seria esse círculozinho. Seria pegar o conjunto dos reais, todos, e excluir o zero. Zero não faz parte do nosso domínio. E a imagem seria a mesma coisa. Seria pegar o conjunto dos reais e excluir o zero. Beleza. Agora que a gente já definiu o que é função e já entendeu o que é domínio e o que é imagem, eu vou dar dicas para vocês. Existem diversas questões de pré-cálculo e de cálculo, dependendo do seu professor, que vai cobrar qual é o domínio dessa função, qual é a imagem dessa função. Eu, por exemplo, tive questões assim tanto em cálculo 1 quanto em cálculo 2. Então, desde já, a gente precisa treinar e fazer questões assim. E para isso, eu vou te dar todos os macetes, todas as coisas que vocês precisam reparar em questões assim. Sempre que a gente tem uma função que é uma fração com a incógnita embaixo, ou seja, com o x no denominador, o nosso domínio, ele não pode ter o elemento zero, e se o nosso numerador, ou seja, se o número de cima for diferente de zero, a imagem também não pode ter o elemento zero. Agora, se o numerador for zero, ou seja, se a função ela for 0 sobre x, né, o nosso domínio não vai poder ter o elemento zero, mas a nossa imagem ela só vai ser o elemento zero. Agora, se a gente tiver uma função definida por x ao quadrado, o nosso domínio, ele pode ser todo o conjunto dos reais, mas assim, lembrando que eu estou pegando somente x ao quadrado. Se for, por exemplo, x ao quadrado menos x, pode ser que mude. Então, vamos pensar só no x ao quadrado. O domínio, ele vai ser todo o conjunto dos reais, só que a imagem, ela vai ser todos os reais positivos. Por quê? Porque qualquer número elevado ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, sempre resulta em um número positivo. Agora, se a gente tiver uma função definida por 1 sobre x ao quadrado,
O nosso domínio vai ser todos os reais menos o elemento zero. Por quê? Porque uma fração não pode ter zero como denominador. E a nossa imagem vai ser todos os reais. Ai, perdão, gente, eu coloquei o positivo errado. Positivo aqui embaixo. Então, todos os reais positivos e não nulos. Ou seja, são todos os reais positivos menos o elemento zero. Esse asterisco aqui em cima, ele já fala que é menos o elemento zero, tá? Fica redundante eu escrever dessa forma. Agora, se a função ela for definida por 0 sobre x ao quadrado, o domínio fica igual, só que a imagem fica somente o elemento zero. Agora, se a função ela for definida por raiz de x... Eita, ficou muito... Pronto, ficou bonitinho. Vamos lembrar. Existe raiz de número negativo? Existe. Só que isso a gente vai deixar para a matéria de números complexos e números imaginários. Para essa matéria aqui, a gente vai considerar que não existe raiz de número negativo. Ou seja, o x ele pode ser qualquer número real menos os números negativos. Aí vocês me perguntam, Mari, o zero entra no domínio? Entra, porque raiz de zero é igual a zero. Agora, qual que vai ser a imagem? A imagem vai ser todos os números reais positivos. Por quê? Porque se eu fizer raiz de 9, ela vai ter a resposta 3. Ela não vai ter a resposta menos 3. Agora, isso daqui é um detalhezinho que muitos professores de matemática ensinaram para vocês e vocês guardam na cabeça, mas matematicamente é errado. A raiz de um número x não é mais ou menos alguma coisa. Não é, por exemplo, raiz de 9 é igual a mais ou menos 3. Isso é errado matematicamente. O correto é raiz de 9 é igual a 3. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo explicando por quê. Mas isso é uma curiosidade matemática. Se a gente tem a função f de x é igual a x ao cubo, o domínio vai ser todos os números reais, porque qualquer número pode ser elevado a 3, só que a imagem ela vai ser também todos os números reais. Diferentemente do x ao quadrado. X ao quadrado era todos os números reais positivos. Por que isso é diferente? Porque se eu elevar, por exemplo, menos 2 a 3, a gente vai ter como resposta menos 8. Fiquem bastante atentos a isso. Bom, se a gente tem, por exemplo, a função f de x é igual ao log de x, vamos fazer uma pequena revisão de log. Se a gente tem log de A na base B, a gente pode fazer, eu chamo de coraçãozinho. A. Eita, perdão, eu esqueci do X. Pronto. A gente pode fazer o que eu chamo de coraçãozinho. A elevado a X é igual a B. Então, log na base A de B é a mesma coisa que A elevado a X é igual a B. Beleza. Vamos pegar essa função aí de cima e fazer essa conversão. Reescrevendo essa função, a gente tem o log de x na base 10 é igual a y. Fazendo coraçãozinho, fica 10 elevado a y é igual a x. Beleza. 10 elevado a qualquer número dá um número positivo. Então, o x ele só pode ser positivo, ele só pode ser maior que zero. Como o domínio ele é todos os valores possíveis de x, então o nosso domínio é x maior que zero, ou todos os reais positivos não nulos.
Mari, por que é maior que zero e não é maior ou igual a zero? Porque se a gente pegar 10 elevado a zero, vai dar 1. A gente não consegue elevar 10 a nenhum número e ter como resultado zero. Beleza. Agora vamos olhar para a imagem. A imagem, ela é todos os valores que o y vai assumir. Como essa função, ela é a mesma coisa que isso aqui, o y, ele pode assumir qualquer valor. Então, a imagem dessa função são todos os números reais. O y, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, como pode ser zero. Agora, vamos fazer a função inversa. Se a gente tem f de x é igual a um número qualquer, eu vou colocar 10, elevado a x. O x, ele pode assumir todos os valores reais, tanto positivos, quanto negativos, quanto zero. Agora, o y, ele vai ser todos os números reais, positivos e não nulos. A gente chama de função inversa, e é literalmente o inverso. Essas funções são extremamente importantes, e essa aqui de baixo a gente vê muito também na forma f de x é igual a e elevado a x. E é o número neperiano. Bom, com isso a gente termina o vídeo de hoje. Eu vou deixar na descrição uma recomendação de um livro muito bom, tanto para estudar a teoria quanto para fazer exercício. Mais pra frente, eu vou postar vídeos fazendo e resolvendo exercícios também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo. E lembrem-se sempre, o modo matemático é: entender é sempre melhor do que decorar. Bons estudos!